bem-vindos a mais um Diálogos para o Circuito Mato Grosso. Hoje, com muita honra, apresentando a grande pianista Eudóxia de Barros. Eudóxia de Barros Lacerda, nascida em 18 de setembro de 1937, em São Paulo, iniciou seus estudos com apenas 6 anos, em 44, e realizou a sua primeira apresentação em público com apenas 7 anos de idade. De lá para cá, com quase 70 anos de intensa intimidade com o piano, Eudóxia se apresentou nos maiores palcos do Brasil, pelos Estados Unidos e por toda a Europa. Eudóxia, é um grande prazer receber você para o nosso Diálogos. Olá, o prazer é todo meu conversar sobre a vida, né? Por onde começamos? Do começo mesmo? Vamos do começo, Eudóxia. Conta pra gente em que momento da sua vida você definiu que o piano não seria só mais uma habilidade, né, ou um hobby, como as pessoas normalmente fazem, aprendem e depois esquecem. Bem, na minha casa, naquele tempo era hábito, famílias muito grandes, então morávamos todos juntos, meus pais e a minha avó paterna, uma tia também, enfim, sempre com muitos cachorros, a empregada, quer dizer, era uma vida muito gostosa de uma sociedade, né, uma família. E então a minha avó costumava estudar piano todo dia, tocava bem e tinha um repertório grande, músicas populares, algum Chopin, Nazaré, ela já tocava também, enfim. E tudo aquilo foi despertando em mim, eu falo em nós, porque eu tinha uma irmã que também começou a se apaixonar pelo piano. E nós ficávamos ali, pedíamos permissão para a vovó, se a gente poderia ficar ali por perto, na sala, enquanto ela estudava. Se vocês ficarem quietas, tudo bem, né? Então nós ficávamos quietíssimas. E depois que ela acabava o estudo, então a gente ia lá para o piano para tirar de ouvido aquilo que ela havia tocado, uma ou outra música. E isso então despertou a curiosidade no meu pai, nos meus pais, aliás, começaram, parece que elas gostam de música, então seria bom estudar convenientemente, ter uma professora boa e começar a estudar piano. Foi assim que nós começamos. Nunca me esqueço, o primeiro dia de aula foi no dia 3 de março de 1944. E todo ano eu penso nessa data, que foi, nossa, um marco, né, para a vida inteira, né? E nós então estudávamos regularmente, tinha o estudo de colégio, grupo escolar, inicialmente, depois colégio, enfim. Até o ginásio eu sempre fui uma boa aluna. Depois meu pai exigiu que eu fizesse escola normal para ter um diploma, que ele não acreditava muito no futuro como pianista. E aqui no Brasil as coisas são bem difíceis, né? No mundo inteiro é difícil, imagine no Brasil naquela época. E então ele exigiu que eu estudasse, fizesse a escola normal e me tornei uma professora normalista que nunca deu nenhuma aula. Então, para mim, esse estudo foram 3 anos de muito sacrifício. E eu saía do colégio, voltava correndo, não ficava com as amiguinhas ali na saída, vinha rápido para casa, ainda aproveitar algumas, digamos, uma hora e meia antes da hora do jantar, para aproveitar o piano. Depois do jantar, e ainda estudava um pouco, mas não podia estudar muito, porque naquele tempo eu dormia muito cedo, por obrigação da mamãe, né? Eram tempos mais rígidos, né? Então é isso, foi um começo, assim, que pouco a pouco. Então, quando eu fiquei determinada mesmo, eu tive alguns anos, acho que uns 2 anos de aula com Dona Matilde Frediani, foi minha primeira professora. É um encanto de pessoa. E ela, após 1 ano e meio de estudo com ela se chegou a meu pai e disse: Seu Barros, tudo quanto eu sabia, eu já ensinei. Agora suas filhas têm talento, então seria bom o senhor arrumar um professor melhor do que eu.
Olha bacana, só, né? Muito bacana, né? A simplicidade, a humildade, né? Sim. E então havia uma amiga da família, que era professora de piano também, mas morava muito longe. E como era muito amiga, não ia dar certo ser professora, né? Então, ela que indicou um professor alemão que ela conhecia, já tinha tido aulas com ele também. E esse professor era muito especial, porque ele tinha estudado com aquele grande pianista Kempf, que fez uma carreira monumental no mundo inteiro, né? E então era bastante recomendável. Ele veio, então, depois de muita hesitação, são gêmeos, todo mundo fala, os pais sempre acham que os filhos são gêmeos, né? Então, não, eu não vou, lá ela mora muito longe e tal. Mas essa amiga tanto insistiu com ele, o caso agora é diferente, vai lá, você não vai se arrepender. E aí ele foi um belo domingo lá. E a gente viu uma cara assim de má vontade, né? Então toca, por favor. Menina, tocou. Já ficou meio assim. Aí eu toquei, toca outra, não sei o quê. E você se lembra a música? Eu tinha naquela época no repertório, tinha a Marcha Turca de Mozart. Era facilitada, mas quer dizer, para uma garota de 7 anos assim. Já era muita coisa. Depois, alguma música popular que ele abominava, não é? Mas também fazia parte do repertório. Enfim, o que valeu mesmo, o que definiu ele se tornar nosso professor foi quando ele exigiu fazer um exame de ouvido, para ver se a gente tinha ouvido absoluto ou não. Minha irmã não tinha. Aí quando chegou a minha vez, eu falei assim, vai lá para aquela janela, olha para a rua, não olha para cá. Aí ele, ao piano, ele ia tocando uma nota, eu falei, é dó, outra nota, é sol. Eu tocava uma nota preta, é um lá bemol. Quer dizer, eu não perdia uma, acertei tudo. Aí ele derreteu, né? Quer dizer, derreteu todo. Eu, tá bom, eu venho aqui, é muito longe, mas eu venho aqui. Então. E aí começamos, e ele era extraordinário, excelente professor, quer dizer, musicalmente a gente se despertou muito. Na parte técnica, hoje em dia eu vejo, na parte técnica poderia ter puxado mais, que tanto foi esse o motivo que, dali aos 8, 9 anos, que eu saí das aulas dele e comecei a ter aulas com a Madalena Tagliaferro, aliás, na escola dela, porque era como assistente dela. Entendi. Mas vamos guardar para depois a Madalena, a mestra Madalena Tagliaferro. Eudóxia, no livro Valeu a Pena, escrito por sua amiga, também aluna, né, de piano, ex-aluna, Rosângela Pupo, tem uma passagem que eu achei surpreendente, onde você conta que com apenas 7 anos você guardava, você fala que a família, os amigos se reuniam e vão meninas, né? Tocar o piano da família. E Eudóxia fala que o repertório dela não era muito grande, mas também não era muito pequeno. Ela tinha nada menos que 100 músicas aproximadamente de cabeça, com 7 anos. Como era isso? E você conta também que eram tantas notas na sua cabeça que te traziam uma insônia. Exato, foi uma fase difícil, eu uma criança, e eu estava tão encantada com a música, né? Aquela possibilidade da gente fazer a música. Então, uma tia que morava conosco, ela ia para a cidade, trazia sempre músicas. Meu pai ia para a cidade, trazia mais música. E eu ficava, nossa, eu estava delirando com tudo aquilo. E eu tinha muita facilidade, de memorizar, então tudo aquilo foi sendo memorizado. Até que juntou, era esquisito, porque ele era amontoado de notas, né, sons assim na minha cabeça. Não é que eu estivesse ficando louca, mas ele estava atrapalhando o meu sono, né? E aí então era difícil, ia toda a família, sobretudo meu pai ficava ali ao lado, né? Começava a contar história, e aí falava bem baixinho, assim, foi dando sono, né? Até que eu pegava no sono e dormia à noite. Foi uma fase difícil, mas que depois eu fui, o nosso professor, então, que começou a maneirar um pouco,
Ele estava puxando, como eu tinha facilidade, ele puxava cada vez mais. Sim. Mais. Então foi maneirando um pouquinho. Compreendo. E Eudoxia, em que momento você se reconheceu nesse início, sempre muito precoce, né, no piano? Em que momento você se reconheceu profissional? Assim, realmente eu sou uma pianista, né? Essa será a minha profissão. Foi quando eu recebi o primeiro cachê. Aí eu senti, nossa, profissão. E foi num programa na TV Tupi, a TV estava começando, e naquele tempo se usava, né? A gente tocava na televisão, ganhava. Então foi o primeiro cachê que eu recebi, foi lá. Não me lembro o ano, não me lembro. Sim. E você mantém a rígida rotina de estudos e de exercícios. Agora tem uma coisa que você me perguntou, eu saí um pouco do assunto, eu me esqueci de falar. Houve um momento que foi muito importante, depois de um ano e meio, 2 anos talvez, que eu estava estudando com esse professor alemão. Um belo dia ele faz a seguinte pergunta: me diga, o que você pretende fazer com a música? O que você pretende ser? Eu não entendi, mas como? Eu não estou entendendo. Eu era muito tímida naquela época, né? Então ele foi explicando: você pode ser uma professora de piano, você pode tocar simplesmente porque você gosta da música, você vai tocando. Um dia você estuda, outro dia você não estuda e tal, né? E tem uma outra profissão qualquer. Ou então você faz do piano uma profissão e tocar nos teatros do mundo inteiro. É isso que eu quero. Então, a partir daquele momento foi tudo definido. Você tinha o quê? 8, 9 anos de idade? Por aí. Já sabia. E aí foi uma avalanche de acontecimentos, né? E hoje em dia eu vejo, porque teria me ajudado muito, foi o fator perseverança. Quer dizer, eu sempre soube o que eu quis ser, então vamos trabalhar com essa meta. Quer dizer, nunca esmoreci. Houve momentos difíceis, mas amanhã é amanhã. Entendo. Eudoxia, teve algum momento, falando dessa jornada que tem os percalços, os acontecimentos, né? Teve algum momento definitivo na sua carreira quando a chave virou? Quando de repente você se viu alçada a um espaço, a um lugar onde assim, uau, nunca imaginei que eu estaria aqui? Algo marcante ou a sua carreira foi no compasso, ato a ato? Olha, é uma vida tão estressante, digamos assim, que sinceramente nem pensei sobre o caso. A coisa foi tudo acontecendo, e hoje em dia quando me elogiam assim demais, eu fico, acho que eu não mereço tanto, não é? Mas quer dizer, eu sei que eu sou profissional e faço, estou sempre me aperfeiçoando, que isso é possível. É possível através de repertórios. O repertório de piano é imenso. A gente atravessa a vida fazendo repertório, conhecendo novas músicas. Há muita produção para o piano. Então eu estabeleci isso, foi muito bom. Eu faço um programa novo por ano e vou circulando naquele ano somente com esse programa. Não me peça outra coisa porque eu não vou fazer. Dedica? Só aquilo. Então isso é um acontecimento para mim, quer dizer, uma realização tão grande, porque quando a gente começa, os primeiros concertos não estão muito bons. A gente sou obrigada a reconhecer. Há momentos que vacilei aqui, ali, mas lá pelo 3º, 4º concerto, aí começa a ficar naquele ponto de amadurecimento. Já estou chegando nesse ponto. Eu toquei agora em Campinas e foi muito bom o concerto, já estou assim, eu dominando o programa e não o programa me dominando. Já estou entrando naquela parte de amadurecimento. Então é uma delícia tocar. Conta pra gente, Eudoxia, como você, estudando no Brasil com alguns professores, até chegar na sua mestra, Madalena Tagliaferro, conta um pouquinho como foi isso, do Brasil para o mundo, a primeira vez que você saiu do Brasil para tocar.
Bom, depois de certo tempo, de vários anos estudando com esse professor alemão, eu comecei a frequentar muitos concertos. Teatro municipal, teatro cultura artística. E havia essa grande pianista, Madalena Tagliaferro, que fazia cursos públicos. Eram vários alunos, não alunos dela, que se inscreviam, e a gente tocava uma ou duas músicas e ela corrigia ali na hora. E ela era notável, assim, nossa, uma vivacidade, apesar da idade dela, era assim, e era divertida. Nossa, eu comecei a ficar fascinada pela personalidade dela, pela musicalidade, e eu falei para o meu pai, eu queria estudar com ela. Aí veio o grande problema, né, porque é muito difícil a gente deixar um professor Pode continuar. E passar para outro. E esse o professor chorou. Meu pai falou com muito jeito. Não, eu entendo, mas eu lamento muito. Então, aí para contemporizar, como ele era um compositor também, e a gente não pode ficar somente estudando piano, precisa conhecer a música em geral, as matérias complementares. Eu já sabia muita coisa, mas faltava muita coisa de harmonia. Então, meu pai teve a brilhante ideia de contratá-lo para continuar vindo em casa. E mantinha, e dando aulas de composição e contraponto e tal. Isso foi muito legal, foi muito bom. Mas foi com a professora Tagliaferro? Aí depois, sim, eu fui tocar para ela, ela fez um escândalo, no bom sentido de exagerar. Mas que musicalidade. Aí eu fiquei derreada, assim, eu preciso estudar com ela, né? E aí começamos, mas não era exatamente com ela, porque ela viajava muito, passava a maior parte do ano em Paris. Então ela tinha assistentes aqui. E foi muito boa assistente, a principal, que era a Nelly Braga. Então fiquei vários anos, até que chegou o momento que acharam que eu estava pronta para ir para o exterior. Então a dona Madalena conseguiu essa bolsa de estudos, e eu fui para Paris, onde eu passei 2 anos estudando. Estava com 19 anos, voltei com 21. E como foi essa temporada, assim? Conta pra gente. Bom, contar tudo? Ou quase tudo? Quase tudo, a melhor parte, a melhor e a pior parte. Bom, eu sofri muito lá. Primeira coisa, a língua. Claro que a gente tinha rudimentos de francês, que a gente aprende no ginásio e tudo, mas isso não era o suficiente. Então, para não atrapalhar meu estudo diário, eu fazia aliança francesa à noite. Eu era muito mocinha, quer dizer, era uma garota, apesar de 19 anos, né? E eu fui obrigada a abandonar aquele curso. Sabe, lá tinha muitos árabes que frequentavam, tinha pessoas do mundo inteiro. E eu estava assim um pouco assustada. Então tinha um camarada lá que vinha atrás de mim toda hora, todo dia que eu saía da aula, vinha atrás de mim, então, me assediando um pouco. Era a hora de entrar no metrô, ele também junto, eu comecei a ficar com muito medo. Então fui obrigada a desistir dessas aulas magníficas da Aliança Francesa. É um curso muito forte, muito bom. Mas eu mantinha o livro. E aí peguei uma professora particular que começou a seguir o livro da própria Aliança Francesa, e aí que eu comecei a desenvolver. Então essa foi a primeira dificuldade. Foi naturalmente a alimentação, é diferente, né? Mas tudo isso a gente dribla. Eu adoro banana, imagina ficar 2 anos sem comer uma banana, porque foi terrível para mim, né? Mas o que atrapalhou mesmo foi o meu contato com a Madalena Tagliaferro. Ela era uma pessoa sensacional, como pianista, mas como pessoa, era uma pessoa difícil e caçoava dos outros, assim, tinha assim, uns lances assim, que não me agradavam. E entramos em choque várias vezes, e até que depois de 1 ano e tanto, eu quis sair dela, e foi novamente um drama, porque eu estava hospedada numa pensão de vários pianistas, que estudavam com vários professores lá do Conservatoire.
Então, eu já estava falando inglês, francês, entendia tudo. Então, ficava sabendo de muito detalhe da aula de tal professor, de outro professor. Eu fiz. Só para a gente não perder nem um pedacinho da história, que senão pega o microfone. Mas, então, eu fiquei sabendo da existência de um professor russo, que era excelente, e naquela época estava muito em moda, né? Qualquer concurso de piano, sempre quem ganhava era pianista russo. Então, parecia que a melhor escola de piano seria na Rússia. Então, se existia um russo na própria Paris, por que não procurava? E eu fiquei assim, louca de vontade de ter aulas com ele. Aí começou assim, uma pessoa assim, muito autêntica, eu gosto de ser sincera, transparente. Por coincidência, naquela época, a dona Madalena estava no Brasil. E não foi aproveitar que ela estava longe. Ela estava aqui e eu não tinha tempo a perder. Escrevi uma carta para ela, que eu tinha tido conhecimento desse professor russo e eu cheguei a procurá-lo. Então eu escrevi, eu tive uma aula com ele, gostei demais para a parte técnica. Agora, para a parte de interpretação, deixa a desejar. Então eu gostaria de continuar com a senhora com as aulas de interpretação. Por que eu fui falar isso? Eu sou muito sincera, falei a verdade. Eu poderia fazer como vários pianistas lá fizeram, tinham aulas com outros professores, mas não falavam para ninguém. Era escondido. Era escondido. Eu não gosto disso, né? E aí então houve assim. Seria um orgulho. Houve uma briga séria e ela procurou meu pai para advertir que ela, lá em Paris, ela era a minha segunda mãe. Mãe coisa nenhuma, eu nunca via. Quer dizer, as aulas com ela própria eram muito raras, porque as aulas eram caríssimas e apesar de ter uma bolsa de estudos, mas não dava para cobrir tudo aquilo, né? Então a minha família mandava também uma reserva para mim. E então as aulas com ela eram muito raras e ela passava uma grande parte, naquele tempo ela viajava muito, mesmo lá na Europa, ela tinha muitos concertos. E então a segunda mãe, uma pílula, né? Eu estava completamente à deriva, lá sozinha. Mas assustou bastante meu pai, mas meu pai me conhecia, sabia a educação que tinha dado, não é? E assim foi. E aí ela virou a cara para mim, quer dizer, nunca mais nós nos falamos, nunca mais. E o que foi uma pena, né? Porque você a reconhece como uma grande mestra. Sem dúvida. Então o que eu fazia, eu aproveitava, é claro que eu não ia falar com ela, mas eu nunca deixei de frequentar os concertos dela, se fosse mesmo lá em Paris, ou mesmo depois aqui no Brasil, eu sempre frequentei. Não ia falar com ela para cumprimentar, porque não era o caso, mas o meu respeito a ela como artista continuou intacto. E Eudóxia, você também passou pela Alemanha. Isso foi depois. Foi depois. E como foi essa experiência? Na Alemanha foi a experiência definitiva para saber que o meu lugar é aqui no Brasil. Antes da Alemanha, eu tinha estado 2 anos nos Estados Unidos, que eu fui com uma fellowship. Então, quer dizer, eu dava aulas para os principiantes, digamos, né? E também tinha aulas com uma professora, uma pianista melhor do que eu, na época, né? Oleguda Fusque, excelente pianista. Ela ainda vive, já está com quase 90 anos. Né? Mas, então lá eu fiquei 2 anos, então lá, justamente por causa dessa professora, ela me apresentou empresária, eu já comecei a tocar. Fiz um concurso para solista de uma orquestra, a North Carolina Symphony. Eu ganhei primeiro prêmio na unanimidade, comecei a circular, tive 10 concertos por várias cidades do estado de North Carolina. E, enfim, já entrando totalmente na vida profissional. Já uma grande profissional que tocou, inclusive, no Carnegie Hall. No Carnegie Hall, tudo por encaminhamento dessa professora. Eu devo muito a ela. Essa, sim, uma grande, grande pianista, mas, assim, como alma, um espírito bom, sabe? Adorava ajudar as pessoas. A generosidade, né? Exato. Foi grande, foi uma fase muito boa. E aí, então, como o dinheiro acabou, então fui obrigada a voltar para o Brasil.
E aí depois que ainda queria, não, eu quero ir para a Alemanha, quem sabe me radicar lá fora e tal. E fui para a Alemanha. E ali deu tudo errado, porque eu não tinha lugar para estudar, a língua muito mais difícil ainda. Não é? E sobretudo o caráter do alemão. Quer dizer, uma pessoa assim, pessoas muito inteligentes, bacanas mesmo, mas quer dizer, muito duras. Não é? Muito diferentes, né? Diferente. Do latino, né? É. Então isso tudo me deixou muito mal. Eu estava infeliz lá. Eu sempre fui assim. A gente está na vida para ser feliz. Não está dando certo? Vamos mudar a coisa, né? O que interessa é ser feliz. Não era feliz lá, o que eu estava fazendo? Só para dizer que estou morando na Europa? Não faz sentido. Pelo menos para mim não faz sentido. Eu via lá, tinha colegas que passando os maiores sacrifícios, passando fome. Mas aqui, pelo menos lá, consta que eu estou na Europa. Todo mundo pensa que eu estou tocando. Mas isso é bobo. É uma coisa assim, é boba. Ele não é verdade, não é? É vazio, né? É vazio. Então, foi dessa viagem que você voltou num navio de carga, é verdade? Voltei no navio, navio de cargueiro. Cargueiro. Não, mas foi interessante, viu? Apenas há muito tempo, foram 3 semanas sobre o mar, sabe? E só depois de 2 semanas que parou na Ilha da Madeira. Quer dizer, foram 2 semanas inteiras sobre o mar. Horrível, né? E tive problemas também lá com o capitão, né, do navio, que ele gostava de meter o pau no Brasil, e nessa hora fala mais alto o sentimento, né? Nacionalista, e entrei em choque também. Você vai pensar assim que eu sou super briguenta, né? Não sou briguenta, mas apenas eu reajo, não aguento certas coisas. Assim, ele veio falar mal do Brasil, eu a única passageira mulher naquele navio cargueiro, e havia mais 2 brasileiros passageiros, né? 2 senhores de idade, e lá do Rio Grande do Sul, mas ninguém me dava apoio. Entende? Eles eram alemães radicados no Brasil, por ocasião da guerra. Então, quer dizer, ele pode falar mal do Brasil, que ninguém ia defender. Agora eu sozinha lá para defender o Brasil, né? Mas essa personalidade foi que te rendeu tantos frutos, né, profissionais. Conta pra gente, Eudóxia, num mundo 100% analógico, como aqueles anos, né? Não existia essa facilidade de mandar um WhatsApp, distribuir uma mensagem em massa, numa rede social. Como que você iniciou esse trabalho fantástico, brilhante, que é tocar pelas capitais, pelas principais cidades do Brasil? Como isso aconteceu na sua vida? Olha, depois que eu voltei da Alemanha, que realmente começou a minha vida profissional para valer aqui no Brasil, então eu já era conhecida aqui e ali, vinha o convite daqui, dali, e tudo bem. Eu achava, tá ótimo assim, né? E até que depois houve uma época que foi 1977, 78, por ali, eu estava noiva de não vou dizer rapaz, porque ele era bem mais velho do que eu, né? E ele então, ele era escultor, era ligado às artes em geral, era psicólogo também, e eu sei que ele começou a querer me destruir nessa parte de não me deixar estudar piano. Eu, às vezes, com o concerto marcado, tinha de passear. Eu não vou passear coisa nenhuma, tenho de estudar. Houve muito atrito, não é? Então, numa dessas discussões, assim, para valer, né? Ele diz assim, grande coisa, você se diz concertista. Concertista que só dá 10 concertos por ano, isso não é ser concertista. Você é professora. Eu tinha muitos alunos naquela época, né? E então, depois que rompemos, eu comecei a meditar naquilo que tinha, naquele episódio. E eu sempre pensando bem, ele tem razão. Quer dizer, ser concertista significa pelo menos uns 30 concertos por ano. Né? De verdade que eu queria ficar só aqui no Brasil, mas aí isso me deu o que pensar. E eu já vinha tocando muito em várias cidades, através de secretarias de cultura. Então eu pensei, puxa, cada cidade do Brasil
com certeza tem uma Secretaria de Cultura. E eu comecei então a telefonar e sobretudo mandar carta. Naquele tempo se usava muito correio, né? Então no começo do ano eu mandava aquelas cartas para todas as Secretarias de Cultura, às vezes mais de 1000 cartas. E começou a dar resultado. Era convite aqui, ali, fechando concertos. Eu sei que aí eu comecei a deslanchar na minha carreira aqui no Brasil, e era uma coisa que ninguém fazia, não é? Até que eu dava muita entrevista na televisão. Me lembro numa entrevista do Clodovil, ele enveredou por esse acontecimento da Secretaria de Cultura. E eu fui falando tudo, abri o jogo. Dali a pouco todos os colegas fazendo a mesma coisa, não é? Mas tudo bem, eu já tinha adquirido muito nome, sobretudo porque eu tinha participado de um programa na televisão, o 8800, era na TV Globo, e quem me entrevistava era aquele célebre ator, o Paulo Gracindo. Então eu fiquei famosa, sabe? Naquela época, entre um programa e outro, enquanto eu viajava, era comum, entrava no avião, muita gente aplaudindo, gente que vinha pedir autógrafo, estava na crista da onda, né? Foi bacana. E então eu adquiri muito nome também por causa desse programa. Isso me dava mais vantagem perante os colegas. Mais visibilidade. Exato. Então eu vinha tocando pelo Brasil inteiro e a coisa foi deslanchando dessa maneira. E hoje eu driblo bem, quer dizer, eu já nem aguento fazer mais esses telefonemas que tomam muito tempo e eu preciso estudar. Então já há alguns anos eu tenho secretária para fazer esse trabalho estafante, chato, e ficar o dia inteiro ao telefone contatando a Secretaria de Cultura, né? E hoje em dia está mais difícil ainda, porque todo mundo, nessa era digital, ninguém mais atende telefone. Os meios são então e na base de e-mail, não responde e-mail. Então como fazer? Fica cobrando por e-mail, né? Então manda mensagem pelo WhatsApp. Algum dia, hoje em dia está meio complicado, por causa da era digital. Certo. Bom, o casamento não deu certo com esse noivo, mas ele acabou sendo um grande amigo que te impulsionou pela crítica. E na sequência você conhece o seu grande companheiro, ou na verdade se casa, né, com seu grande companheiro, músico, compositor, instrumentista, Oswaldo Lacerda. Conta pra gente, Eudóxia, como foi a alquimia entre a pianista e o compositor e esse casamento de vocês? Em 1961, 1960, não me lembro bem, de 60 para 61, eu tinha tocado com um grande compositor, Camargo Guarnieri, e são várias coisas. Posso voltar um pouco atrás? Claro. Bom, em 1959, uma coisa puxa a outra, entende? Sim. Então, em 1959, houve um concurso de piano aqui em São Paulo, na Rádio Gazeta, e eu fui até a final, mas depois fui preterida. Houve deixado para a prova final apenas um candidato, nem eu fui semifinalista. Para a prova final eu não fui. Então, para a prova final ficou apenas uma candidata, que ela naturalmente acabou pegando o prêmio. E eu fiquei louca da vida, não aguentei, reagi, subi aquela escadaria da Rádio Gazeta, e fui lá na sala onde o júri estava confabulando lá, né? Eu já sabia o resultado. Então fui lá, arrasei, falei, os senhores não sabem, não entendem nada de música, não sei o quê. Eu vou mostrar para os senhores quem eu vou ser ainda, né? Na vida artística aqui do Brasil e tal, papapá. E todo mundo de cabeça baixada, ninguém reagiu, né? Foi um escândalo que eu dei. Quer dizer, não me arrependo, mas foi um pouquinho forte demais, né? Não precisava tanto. Mas eu sei que aí isso significou que o meu professor Fontaninha, que na época era meu professor, era muito amigo de Camargo Guarnieri. E então me contou dias depois: pois foi um horror o que você fez, você foi louca fazer aquilo, louca, completamente louca. E imagine, o Camargo me contou que aí no Teatro Municipal
houve uma reunião de todos os maestros daqui de São Paulo e se comunicaram com outros do Rio e tal, um complô, ninguém mais rege você aqui no Brasil. E daí? E é claro que eu não gostei, mas tem uma coisa boa. Tudo por causa da minha explosão, que tinha maestros no júri. Inclusive o Francisco Mignoni, o grande compositor, estava lá. Então nunca me esqueço o jeitão dele. Ele era muito gozado, não era de ligar muito para as coisas, assim, levar tudo numa boa. Então, eu falando, lá esbravejando, ele estava abrindo o jornal assim, e lendo o jornal, nem se envolveu. Isso eu me lembro claramente. Bem, aí então o Fontainha dizendo, houve uma coisa boa, entretanto, porque Camargo Guarneri disse assim, pois olha, Fontainha, eu fiquei assim, curioso e quero conhecer essa pianista. Ela mostrou que tem personalidade, sabe o que quer da vida, e eu estou querendo regê-la ainda nessa temporada, se der tempo. Aí quando ele me contou isso, eu disse, então, mas o que eu tenho de fazer? Não, ele disse para você preparar um concerto e levar lá para ele tocar. E eu levo você lá. Aí eu assim fui, como ele era compositor, da clássica, eu estudar uma música dele. Sim. Estudei o concerto número 2, belíssimo concerto. E depois uns 2 meses, estudei rapidamente. E eu fui então tocar para ele. Ficou encantado. Até vamos marcar o nosso concerto com a orquestra aqui no Municipal. E ele era regente, aqui no Teatro Municipal havia 3 ou 4 regentes fixos. Era Camargo Guarneri, Eduardo de Guarneri, não eram parentes, tinha o maestro Souza Lima e tinha o maestro Armando Bellardi. Então ele tinha a cota dele de concertos, né? E então foi marcado, foi um sucesso. E a partir daí, quer dizer, muita gente acabou esquecendo. Da Rádio Gazeta do Teatro Municipal de São Paulo. Não foi isso? Foi exatamente. Caiu para cima. Então, não sei se eu saí um pouco da sua pergunta. Não, porque você vai chegar ao Oswaldo Lacerda. Exato. Né? Então, a partir dali, eu fiquei estudando, antes de tocar com a orquestra, semanalmente eu ia passar o concerto com ele. Há muitos detalhes, nada melhor do que a gente estudar a música com o próprio compositor, não é? E, então, numa dessas vezes, ele chamou lá, ou apareceu, não me lembro que fomos almoçar juntos, Camargo Guarneri, eu e Oswaldo Lacerda. Foi o seguinte, que ele achava que eu precisava desenvolver mais a parte de conhecimentos de música. Quer dizer, aquela tal história, não é só estudar piano, precisa conhecer o resto, né? Era bastante insuficiente o que eu tinha aprendido. Então, ele chamou o Oswaldo Lacerda, almoçamos juntos, para então marcarmos a aula para eu começar o estudo com ele. Então, foi aí que começou, eu tive... Oswaldo Lacerda, que me arrumou depois de ir para os Estados Unidos, mas até então éramos simples alunos. É para continuar? A história é longa. Então vamos fazer o seguinte, em que momento deixou de ser aluno e professor e se tornaram companheiros de vida, marido e mulher? Sim, nós casamos em 1982, depois de um silêncio, uma briga, ficamos sem nos darmos durante 16 anos. Uma fofoca, o ambiente artístico então, ninguém gosta de ver a gente muito bem, quer dizer, pode entrar uma fofoca ali que arrasa com tudo. Então, houve essa separação, eu já não estudava mais com ele, e depois eu segui muito detalhe. A vida o seu uniu novamente. Porque é o destino, que é destino é destino. Sim. E foi acontecendo uma coisa aqui ali e tal. Até que, de repente, estamos apaixonados. E depois de um mês de namoro, ele me pediu em casamento. E aí nos casamos, fomos muito felizes. Né? Em todos os seus programas, sempre tem... eu sempre coloco. Né? Aliás, são 3. São 3 compositores que eu gosto sempre de privilegiar. Oswaldo Lacerda, Camargo Guarneri e Ernesto Nazaré. Neste ano eu esqueci
de pôr Camargo Guarnieri. Então esse ano não vai ter Camargo Guarnieri. Acontece. E Eudóxia, são tantas passagens, é uma história riquíssima. Antes da entrevista eu dizia a você que a sua vida não dá um livro, ela dá uma enciclopédia, né? São muitos capítulos. Teria, assim, um momento da sua vida inesquecível, preferido, muito especial? Na sua carreira? Eu acho que sim. Você eu não sei explicar, mas quer dizer, nem sempre a gente toca da mesma maneira, a mesma música. Mesmo que fosse no mesmo lugar, nem sempre é diferente. Então há aqueles grandes momentos, por exemplo, esse meu concerto em Campinas, daria nota 10. Estava muito bem, nossa, foi bacana. Também quando não presta, eu falo que não presta. Isso acontece às vezes. Então tem momentos assim, não me lembro o ano que foi, eu toquei em Piracicaba. Era um piano maravilhoso, Steiner, que eu respondia. Isso também contribui para a gente se envolver. E na véspera eu tinha tocado em Jaboticabal. Voltei, não é tão perto de Jaboticabal, cheguei, almocei e Osvaldo então me levou de carro para Piracicaba, que eu tocava à noite no dia seguinte, no mesmo programa. E naquele programa fazia parte aquela grande fantasia de Schumann, é uma obra muito importante na literatura pianística, muito difícil, de todas as maneiras, musicalmente, tecnicamente, tudo, né? E eu não sei o que me aconteceu naquele dia, eu estava assim tão inspirada, foi um concerto, é o piano, acredita, foi o piano que me ajudou, vai levando a gente, entende? Piano maravilhoso. E fui tocando tão bem, quando terminou a fantasia de Schumann, que terminava a primeira parte. Naquele tempo eu tinha o costume de fazer intervalos, sabe? Então eu terminei aquela primeira parte da fantasia, eu estava chorando. Aí o Oswaldo entrou ali no camarim e disse, mas foi uma maravilha. Não, justamente. Eu me envolvi emocionalmente de uma maneira tão forte. E, né, esse foi um momento que nunca mais eu tive. Foi inesquecível. Foi inesquecível. E Eudóxia, numa carreira tão brilhante, tão cheia de conquistas, faltou algo? Hoje, assim, você olhando algo que você não conseguiu realizar, ou que não por não conseguir, não deu tempo, ou que ainda falta? Olha, o que me apoquenta, digamos, que me incomoda, é o fato, na minha própria terra, São Paulo, eu não consigo mais tocar no Teatro Municipal, não consigo mais tocar no Teatro São Pedro. Na Sala São Paulo só me apresentei 2 vezes, quer dizer, isso me desgosta, sabe? Não que fosse super necessário para a minha carreira, mas quer dizer, me incomoda isso. Por que isso? Não adianta pedir, quer dizer, uma certa... Há muito preconceito, porque eu sempre fui uma grande defensora da música brasileira, música erudita brasileira, eu sempre fui uma grande defensora. E há muito preconceito contra a música brasileira. E essa é a verdade. E eu acredito que seja por aí. O concerto meu é metade autores estrangeiros, metade compositores brasileiros. Não tem conversa. Já no passado, a gente mas quanta música brasileira, não vai tirar algumas? Justamente, posso até acrescentar mais música brasileira. Músicas brasileiras que temos uma... É preconceito, viu? Não, mas eu falo, nós temos músicas belíssimas, né? Dos nossos brasileiros, né? Dos nossos compositores. Compositores são geniais, como Oswaldo Lacerda, Vila Lobos, Camargo Guarnieri, Mignone, Nazaré. É verdade. Eudóxia, partindo para o final desse nosso bate-papo incrível, que eu espero poder repetir para a gente falar de muitos outros episódios, eu gostaria de pedir que você deixasse uma mensagem aos novos pianistas, ao jovem pianista, à jovem pianista iniciando a carreira hoje, né? O que você acha que seria importante ouvir de você, uma pianista de tanto renome?
Hoje em dia, aqui no Brasil, há uma pleia de jovens muito talentosos e já começando a fazer carreira. E o interessante, por exemplo, na minha época, os jovens pianistas eram mais do sexo feminino. E hoje em dia quase não há pianista mulher. Quase todos eles são rapazinhos, são homens. E, então isso é interessante isso, né? Então eles não sabem o que esperam pela vida afora, né? Mas o que eu diria é o seguinte: em primeiro lugar, o que deve prevalecer, acima de tudo, é um excessivo amor à música. Isso a gente observa muito nessa juventude, aquela questão que é ficar rico. Entende? Isso não é bom. Entende? A gente sabe, há percalços na vida profissional. Muitos percalços. Hoje em dia que eu posso dizer que não posso me queixar. Eu já passei por muita humilhação até, né? De não reconhecerem que é uma profissão e que a gente merece ter um cachê compatível com o valor da gente. Sim. Hoje em dia já tudo melhorou, né? Podemos falar, né? Sim. Você bem sabe disso, né? Então, e também patrocinadores também, então, pessoas que patrocinam, pessoas físicas, né? Como você. Né? E também eu tive muita sorte de conhecer pessoas que me protegeram muito. Cuiabá, você, Luiz Renato, né? E várias outras pessoas em outras cidades também, né? Então, por exemplo, em Canoas, no Rio Grande do Sul, eu tenho um ex-aluno que mora lá e o que ele faz para me arrumar concertos lá no Rio Grande do Sul. Então, tem um bom nome lá, graças a ele. São pessoas que me protegem, né? Então, o que eu diria para os jovens instrumentistas, em geral, não só pianistas, né? Em primeiro lugar, o amor à música e não pensar muito em ficar rico. Para ficar rico somente se tiver aquela sorte de fazer aquela carreira super internacional, não é? E que aí ganha em dólares, né? 20 mil dólares por aí. Mas isso é coisa rara, né? Depende muita sorte. Só o valor é sorte. Quer dizer, todo esse pessoal tem talento incrível. Todos eles aptos a fazer uma grande carreira internacional. Mas vai depender da sorte, dos acontecimentos, desenrolar, saber aproveitar as oportunidades, não jogar fora a oportunidade. Por exemplo, quanto concerto no passado era um cachezinho pequenininho, eu não joguei fora. Daqui a pouco um cachê grande, então eu pegava tudo. Até hoje eu faço isso, né? Eu não jogo fora concerto de jeito nenhum. Às vezes nas maiores estripulias, né? Por exemplo, eu me lembro no ano passado, eu tinha um concerto na Hebraica, se não me engano foi 29 de maio, de manhã, ao meio-dia. Um concerto que eu estava esperando há meses para sair, no Clube Monte Líbano. Só podia ser naquele dia 29 de maio, às 19 horas, no mesmo dia. Foi uma loucura aquilo, né? Mas eu não joguei fora. Bom, se aconteceu, Deus sabe o que faz. Ele é sinal que eu vou dar conta. E dei conta. Né? A gente tem muito mais forças dentro de si do que imagina que tem. A gente aguenta, né? Precisando. Então é isso, quer dizer, ter aquela perseverança, mas acima de tudo o amor à música. E a gente vai seguindo, a perseverança vai vindo também, a gente sabe o que quer, e aquela meta, né? É música em primeiro lugar. Bom, gente, não preciso falar mais nada. Eudóxia de Barros, essa mulher talentosíssima, inspiradora. Eu passaria horas aqui conversando. Eudóxia, muito obrigada. Esse foi mais um Diálogos para o Circuito Mato Grosso. Até a próxima.